Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Nós queremos falar hoje então sobre o sexto capítulo do nosso livro, que tem o título Uma Bênção Chamada Casamento. E o título deste capítulo é Enfrentando e Vencendo as Crises no Casamento. Então, gostaríamos de enfatizar alguns pontos-chave deste capítulo. Primeiramente, é bom a gente saber que todo casamento enfrenta crise. Isso é inevitável, né? Sabemos que como cada cônjuge vem de uma família diferente, cada um teve uma formação, então com certeza quando começar a ser confrontado essas duas realidades, vai gerar crise. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, os casais têm que ter essa paciência para que nos primeiros anos do casamento essas crises sejam então ajustadas, né? Eles começam a usar dessas crises para ir ajustando então o casamento. Então no início do casamento isso é bem normal, nós vamos deixar claro isso é muito normal, né? Haver essas divergências. Então precisa haver esse cuidado, né, para que essas diferenças sejam então ajustadas. Um outro período também que normalmente pode provocar crise é no nascimento do primeiro filho. Então, quando isso acontece, mais uma vez esta possibilidade, porque pode haver então a questão do ciúme brotando. Às vezes a atenção começa a ser voltada mais ou quase que exclusivamente para aquele filho. Então, se o casal não for bem maduro, pode então gerar uma crise. Também um outro momento é quando começa a questão da educação dos filhos, né? Tanto desde o início como também de uma maneira mais especial na adolescência. Então esse é um momento também muito delicado, porque às vezes cada um dos cônjuges tem uma visão de como educar, de como tratar essa questão. Então, para isso, uma das maneiras de resolver é que o casal deve logo cedo tratar os dois, né, combinar como será essa educação para que não haja dois tipos de educação, que os dois possam falar a mesma linguagem para não trazer confusão na mente do filho ou da filha. Um outro momento que também costuma gerar crise entre os casais é quando os filhos se casam e saem de casa. Há então uma situação meio complicada que os profissionais chamam de síndrome do ninho vazio, porque aí às vezes havia alguns tipos de dificuldade já entre o casal, mas os filhos em casa acabavam fazendo com que os pais tratassem ou deixassem passar um pouco essa situação por causa dos filhos. Quando os filhos então casam e vão embora, né, saem do lar, então há uma possibilidade de haver então uma dificuldade nessa questão e de voltar então os conflitos, ou os conflitos começarem a se aflorar de uma maneira mais forte. Então o casamento ele não pode estar preso a esse amor, vamos dizer assim, chamado aquele amor apaixonado, aquela paixão, né? Mas ele tem que estar solidificado de maneira mais séria, né, para que isso não venha a acontecer. Um outro momento que pode gerar crise no casamento é na época da aposentadoria. Vamos dizer que um dos cônjuges trabalha fora só, ou que os dois trabalhem, né? E então eles têm menos tempo de estar juntos, né? Então eles vão passar ali 8 horas ou mais fora, né, no seu convívio por causa do trabalho. Então aí quando chega em casa cada um vai cuidar das coisas, eles têm várias tarefas para fazer e não tem aquele tempo tão grande de ficar sozinhos. Quando ocorre a aposentadoria, então o casal vai ter que conviver mais tempo junto. Então, se não foi criado através dos anos de casamento uma amizade sólida,
Então vai acontecer essa crise. As pessoas vão começar a ficar mais tempo juntas e vai começar então a ver essas diferenças e pode acontecer uma crise. Então por isso é muito importante que o casal cultive ao longo da sua vida matrimonial essa amizade para depois então ficar fácil de conviver. Mais uma situação que pode gerar crise no casamento é quando o casal permite que as pessoas de fora entrem no casamento. Isso é muito complicado. Então o casamento ele precisa ser encarado como uma propriedade particular, totalmente fechada, com muros bem altos, e que para se entrar nela seja necessário pedir permissão aos proprietários. Essa frase veio no meu coração quando eu estava escrevendo esse livro, e eu acho fantástica. Então, nós temos que achar assim, uma pessoa de fora só vai entrar na nossa vida matrimonial se nós pedirmos, se o casal permite. Quando há um problema, você vai procurar ajuda. Se não, as pessoas de fora não têm o direito de entrar na vida do casal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses palpites que vêm de fora para não estragar o nosso casamento. E, por último, a nossa consideração última aqui, é também quando há uma vida sexual conturbada. Então isso também é um outro momento difícil na vida do casal, que pode haver uma crise muito forte. Porque algumas pessoas às vezes imaginam que a única coisa boa no casamento é a questão sexual, quando não é verdade. O casamento é muito mais do que isso. O casamento precisa de haver uma cumplicidade dos dois, precisa haver a questão do companheirismo, da amizade, né? Esse momento de carinho, de carícias, né? Não só a prática propriamente do sexo. Então, o casal tem que ser muito maduro para entender isto e para fazer com que o casamento seja realmente uma bênção. Então, meu querido irmão e amigo, se você quer que o seu casamento seja realmente uma bênção, como é o título deste livro, que eu creio nisso, então procure fazer a sua parte e procurar envolver o quanto mais, né, o casal em outras coisas, para que essa amizade seja gerada e que assim você possa diminuir essa chance de crises no seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique ali no inscrever-se, ative o sininho para você ser avisado nas próximas publicações e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.